Vivemos numa era que renega tudo aquilo que construiu a civilização. A força virou opressão e a supremacia virou crime. Numa época em que a moral dos escravos se tornou a norma, vivemos numa era em que o óbvio se torna tabu, em que o natural se torna bestial, em que o ancestral se torna abominável. Vivemos numa era de decadência, numa era de fragilidade. A cada dia, o mundo se torna mais mole, mais fraco, mais igualitário, mais falso, mais hipócrita. Vivemos numa época em que as massas aplaudiam o aboleiro, enquanto o lobo se esconde no porão. Vivemos numa época em que o homem forte se curva diante do rebanho. A cada dia, o mundo se torna mais fútil, mais raso, mais vazio, mais alienado, mais sem sentido. Vivemos numa época em que o ser humano se esqueceu de sua essência, de seu propósito, de sua missão. A pergunta de hoje é: quem está por trás de tudo isso? Quem se beneficia com a queda do homem? Quem tem interesse em fazer dele um escravo? Quem se agiganta com a decadência da civilização? Vivemos numa era que renega tudo aquilo que construiu a civilização, e a supremacia virou crime. A força, o poder, a força, a supremacia, 3 virtudes renegadas, 3 valores combatidos, 3 características sufocadas. Vivemos numa época em que a moral dos escravos se tornou a norma. O homem forte, condenado. Poder, força e supremacia sempre foram os motores da história. Foram os impérios, não as assembleias democráticas, que moldaram o mundo. Foram os reis, os conquistadores, os visionários implacáveis, que ergueram civilizações do pó, não os pacifistas de toga, não os burocratas de gabinete. A força sempre foi fundamental para a civilização, para a sobrevivência, para o progresso, para a conquista. A civilização ocidental, por exemplo, só foi possível graças aos povos celtas, germânicos e outros, que lutaram contra povos eslavos e orientais, subjugando-os sob a supremacia romana. A civilização ocidental, por outro lado, só se expandiu para além do Mediterrâneo graças aos povos germânicos, que lutaram e venceram os povos celtas e outros, que resistiram à invasão romana. A civilização ocidental, por fim, só se manteve unida e livre das ameaças externas, graças aos povos germânicos, teutônicos e outros, que lutaram e venceram povos normandos, hunos, mongóis, muçulmanos, etc., que ameaçavam destruir a civilização romana. Em suma, a civilização ocidental se baseou, desde seus primórdios, no heroísmo, no sacrifício, na bravura, na força física e moral, nos ideais de glória. Vivemos numa época em que trocamos o aço pela delicadeza, a disciplina pela tolerância cega, o mérito pela igualdade forçada. O poder não é mal em si, é uma ferramenta neutra. O problema não está no poder, mas em quem o exerce. O poder nas mãos de um homem virtuoso ergue nações. O poder nas mãos de um degenerado as destrói. Os grandes povos da história, os povos heróicos, os povos fortes, os povos vitoriosos, eram povos com elites poderosas, com líderes carismáticos, com visionários implacáveis. Os grandes impérios se ergueram com a força, com a energia, com a determinação de povos poderosos, não com a fraqueza, a mediocridade e a acomodação. A fraqueza é a base da submissão. Não há escravidão. Quem tem medo da fraqueza? Aqueles que a possuem. Aqueles que não têm coragem de lutar, de proteger, de conquistar. Eles criam doutrinas e discursos para envergonhar os fortes, para domar os leões, para transformar guerreiros em cordeiros. Vivemos numa época em que o mundo pertence aos fracos, os medíocres, os decadentes, os apáticos. O mundo está no controle de povos e pessoas que não têm o mínimo de energia vital, de vigor físico ou mental, de entusiasmo por sua civilização, de idealismo por seu país. A força não é um valor absoluto, mas um valor relativo. Um homem pode ser forte em relação a si mesmo, forte em relação aos outros. A força pode ser física, moral, espiritual, intelectual. No contexto civilizatório, a força se refere principalmente à capacidade do indivíduo de impor sua vontade. No contexto civilizatório, a força se refere principalmente à capacidade do indivíduo de impor sua vontade aos outros. Pode-se ser forte fisicamente, mas fraco moralmente. Pode-se ser fraco fisicamente, mas forte moralmente. No contexto civilizatório, a força está relacionada, sobretudo, à capacidade do indivíduo de impor sua vontade. O forte é aquele que consegue impor sua vontade, que consegue ditar,
que consegue vencer. O fraco é aquele que não consegue impor sua vontade, que não consegue ditar, que não consegue vencer. A força moral é a virtude do herói. A força moral é a virtude do líder. A força moral é a virtude do vencedor. Nietzsche defendia que a moral tradicional era uma moral de escravos, uma moral de fracos, uma moral de medíocres. A moral tradicional glorificava a fraqueza, a passivização, a submissão, a humildade. A moral tradicional condenava o poder, a imponência, a liderança, a hierarquia. A moral tradicional era uma moral para governantes, uma moral para videntes, uma moral para aqueles que queriam manter a ordem, a paz social. A moral tradicional era uma moral para os fortes. A moral tradicional era uma moral para os heróis. A moral tradicional era uma moral para os líderes. A supremacia é a base da hierarquia. Toda sociedade, todo grupo, todo organismo precisa de uma hierarquia. Civilização, organização, equipe, empresa. A civilização ocidental, por exemplo, só foi possível graças aos povos celtas, germânicos e outros que lutaram contra povos eslavos, orientais, etc., subjugando-os sob a supremacia romana. Quem se opõe à supremacia? Aqueles que não a possuem, aqueles que não têm coragem de lutar, de conquistar. Vivemos numa época em que o mundo pertence aos fracos, os medíocres, os decadentes, os apáticos. O mundo está no controle de povos e pessoas que não têm o mínimo de energia vital, de vigor físico ou mental, de entusiasmo por sua civilização, de idealismo por seu país. A redenção está na verdade. Você sente isso? Algo está errado. Os fracos estão mandando, os degenerados estão vencendo, os moralmente podres estão no controle. Mas tudo isso só é possível porque os verdadeiros poderosos estão dormindo. Ou pior, foram convencidos de que sua força é pecado. Chegou a hora de acordar. O mundo precisa de homens que não tenham vergonha do poder, de líderes que não tenham medo de ser fortes, de uma elite que abrace a supremacia como responsabilidade, não como arrogância. A força deve voltar a ser virtude, o poder, um chamado à grandeza, e a supremacia, uma missão. Nós da comunidade somos a elite. Não estamos aqui para sermos iguais, estamos aqui para sermos grandes.